Saudações a todos e todas que acompanham o Conversa Historiada. Hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo o Vitor Peixoto. Vitor, ele é criador da página História Islâmica, uma página no Facebook, que é uma página que faz um grande sucesso, né? Tem mais de 80 mil pessoas inscritas e que se dedica a discutir sobre a história, sobre a cultura islâmica, né, a sua relação com o Ocidente, enfim, uma série de questões que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, Vitor Peixoto, seja muito bem-vindo ao Conversa Historiada. É um prazer, professor Henrique, pela oportunidade de estar aqui hoje com o senhor nesse programa, e assim, é uma honra também, né, estar aqui contribuindo na construção do conhecimento dos seus alunos, das pessoas que acompanham esse projeto, né, o Conversa Historiada, e é isso, vamos às perguntas, vamos para a entrevista. Eu queria dizer, Vitor, que assim, praticamente todos os professores e professoras que eu conheço, as pessoas que realmente têm o interesse, né, de expandir os seus olhares, de conhecer mais as histórias, não só uma história com foco no Ocidente ou eurocêntrica, né, elas seguem a tua página, elas aprendem, elas utilizam o conteúdo, né, do História Islâmica, né, em suas aulas, né, e partilha com os estudantes. Então, e aí eu quero também dizer que é um material de grande qualidade, né, e não é apenas um elogio por você estar aqui, né, porque eu acompanho, eu leio, e realmente é um material de grande qualidade. Mas, bom, eu queria começar perguntando o seguinte, eu conheço você de outro período e tenho a satisfação de dizer aqui que eu já fui o seu professor e aprender um pouco também com você, mas eu queria que você falasse para o nosso público o seguinte: como aconteceu a sua conversão ao islamismo e como ocorreu a criação da página História Islâmica? Assim, particularmente eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de história, né? Desde muito novo, sempre foi uma questão que sempre me interessou bastante. História geral, de um modo geral, passado, enfim, e a influência de elementos históricos na cultura pop, etc. Isso sempre me fez, desde muito novo, a pesquisar, a ler, a gostar de ler. E o que aconteceu? Eu sempre tive uma família que não era religiosa, né? Obviamente, era uma família muito agnóstica, mas era uma família muito espiritualizada, ou seja, a gente sempre foi ensinado dentro de casa a buscar uma religiosidade, a buscar uma forma de espiritualidade, a buscar uma forma de, enfim, de alguma conexão com algo superior nas nossas vidas, independente do que seja. Então, desde que uns 11 anos de idade, eu comecei minha busca espiritual, comecei a pesquisar sobre budismo, pesquisar sobre religiões orientais, comecei a ter um desejo de buscar sobre religiões. E quando eu tinha por volta ali dos 13 para 14 anos, eu comecei a estudar sobre o Islã na internet, depois de ter visto um filme, né, que é um filme muito famoso, que é o Cruzada, do Ridley Scott, né, que tem a atuação ali do Hassan Massoud como Saladino, etc. Então eu comecei a pesquisar sobre o mundo islâmico, pesquisar sobre a história das cruzadas, pesquisar sobre o Oriente Médio, etc. E isso me fez criar, digamos assim, um fascínio geral com o mundo islâmico, com a cultura islâmica. Então foi nesse período aí, dos meus 13 anos de idade, eu fui, né, para uma pequena mesquita que tem na cidade do Recife, né, o Centro Islâmico do Recife, fica ali no Conde da Boa Vista. Conheci a comunidade muçulmana e comecei a ser orientado por um imã da mesquita de Al-Azhar do Egito, né, é o Sheikh Mabruk, que ele até hoje desempenha um trabalho em Recife, um senhor de idade, já vai fazer 90 anos, está aqui no Brasil já quase mais de 30, mais ou menos, e ele começou a me ensinar sobre os preceitos da religião islâmica de uma forma, assim, digamos, bem não doutrinatória, de uma forma muito por curiosidade mesmo. Então, após eu aprender basicamente todos os costumes e, enfim, práticas básicas do Islã, etc., eu fiz minha conversão ao Islã. Eu passei um período aí de uns 7, 8 anos no Brasil, né, entre esse período aí, e depois fui estudar em Alexandria, no Egito, né, no norte do Egito, antiga capital aí do Império de Alexandre o Grande. Fui passar um período lá em Alexandria, onde eu estudei o idioma árabe, né, o idioma árabe clássico, e fiz um curso, né, de estudo do idioma árabe. Porém, uma das coisas que me reconectou, né, com uma das minhas paixões de infância quando eu estava no Egito é a história, né? Porque você anda no Egito, você vai para o Cairo, você vai para Alexandria, você respira história, né? Tudo ali é história. Você olha para um lado, tem uma pirâmide, olha para o outro lado, tem um castelo, tem um palácio. Tudo é história. Você
pisa numa estrada, aquela estrada tem mais de 1000 anos, tudo é a história. Então eu percebi que no Brasil, até então, não tinha, digamos assim, nenhum trabalho que fosse apresentar a história do mundo islâmico para as pessoas, porque na época eu tinha 18 anos de idade, eu percebi isso, que quando você vai para a internet, né, na minha juventude como muçulmano no Brasil, eu percebi que sempre se falava do mundo islâmico, mas de uma perspectiva antagônica, né? O mundo islâmico eram os árabes, o mundo islâmico era o inimigo, o mundo islâmico era uma força de antagonismo dentro da nossa cultura ocidental. E isso sempre me chocou, porque isso é uma falácia, isso não tem base na realidade. Nós brasileiros, né, nós de descendência lusa, nós de descendência hispânica, nós de descendência italiana, nós vemos de países que tiveram contato com o mundo islâmico, que fizeram parte do mundo islâmico por quase um milênio, né? Então, Portugal e Espanha, a Itália, enfim, que também contribuiu para a colonização do Brasil no século XIX, no século XX, né? E aí você tem também a imigração libanesa, etc. Então, nossa cultura, e até a própria cultura africana dos escravos muçulmanos que vieram para o Brasil, os malês, etc., eles infundiram muito do mundo islâmico de diversas formas. E isso sempre passou despercebido pelas pessoas, né? Nós, brasileiros, nos comunicamos todos os dias com inúmeros vocábulos árabes. Nós, brasileiros, nós temos, assim, digamos, uma similaridade muito maior com o povo do Oriente Médio do que com o povo da Europa. Um brasileiro consegue se misturar muito mais fácil no Cairo do que em Londres. E isso é visível. Então, assim, isso me levou a querer passar todas as minhas leituras que eu tinha feito até então, toda a minha pesquisa que eu tinha feito até então, quando eu morei no Egito, etc., e transformar num conteúdo virtual para as pessoas acessarem de uma forma fácil e que elas tivessem, digamos assim, uma bibliografia, uma leitura para aprender sobre isso, de uma forma a passar curiosidades, porque, assim, quem é o muçulmano mais famoso do século XXI? Quem? Osama Bin Laden, é porque as pessoas conhecem. Mas aí a pessoa conhece Osama Bin Laden, mas ela não conhece que o pai da álgebra foi muçulmano, ela não conhece que o primeiro homem a tentar voar foi muçulmano, ela não conhece que o primeiro homem a tentar fazer um voo intercontinental utilizando pólvora num aeromodelo foi um muçulmano, ela não conhece, enfim, todas essas grandes personalidades do mundo islâmico que influenciaram sua vida cotidiana e não sabem que seus ancestrais eram muçulmanos, né? Se a gente for analisar, o brasileiro fizer um teste genético, pegar aí um teste desses que hoje em dia está se tornando muito popular, e fizer um teste de sua composição genética, as pessoas que têm origem africana, elas vêm da África Ocidental, ali da região do Califado de Socoto, do Império Mali, que eram grandes reinos islâmicos. Se a pessoa pegar, ali até o pessoal que tem descendência portuguesa e espanhola, é gente que os ancestrais vêm do Algarve, né, que pessoal que vem de uma região ocidental de Portugal e da Espanha, que esteve sob controle muçulmano por mais de 800 anos. Então, assim, foi pensando nisso, em trazer essa conexão para o nosso povo brasileiro, de trazer essa conexão histórica, essa consciência de que nós não somos, digamos, não há um protagonismo histórico, né? Porque quando a gente estuda história na escola, a gente estuda numa espécie de protagonismo. A gente termina de estudar Grécia, a gente vai para a Idade Média, mas a Idade Média a gente só estuda Inglaterra e França. Depois a gente estuda a Era das Navegações, é só Portugal que está navegando. A gente estuda depois revoluções, a gente volta para a França. A gente fica nesse eixo, Inglaterra, França e Portugal, e a gente não estuda nada mais. A gente não vê que o mundo era muito maior e que você tem um mundo muito mais antigo e muito mais vasto, né, para a gente aprender e que influenciou nessa história tão ou até mais. Por exemplo, a gente conhece, né, Vasco da Gama fez a sua grande, né, viagem ali no final do século XV e contornou o Cabo da Boa Esperança. Mas a gente não sabe que quem ajudou ele a completar a viagem foi o Ahmed bin Majid. Ele pegou uma carona ali e fez ele completar a travessia. A gente não sabe, né, nas próprias caravelas de Colombo, você teve Colombo, antes de começar a sua viagem, ele passou um tempo estudando em Granada, que era a capital do reino Nasrida. Enfim, a gente pode citar inúmeros exemplos. Para a construção do nosso mundo ocidental, você teve um contato do mundo islâmico muito grande. Aqui no Brasil, né, nós que somos assim, de descendência afro-brasileira, africana, etc., nós tivemos personagens aqui que eram netos de escravos muçulmanos. Por exemplo, Marighella
que foi uma personagem muito importante do período da ditadura militar, né, um líder revolucionário, ele era neto de escravos muçulmanos. Então as pessoas... Vitor, essa é uma questão que, desculpa só te interromper, acho que você falou uma coisa muito importante, porque quando nós falamos sobre a formação social do Brasil, uma questão que precisa realmente ser melhor discutida são o que nós chamamos, por exemplo, de processo de mestiçagens. E ao estudar a história da Península Ibérica, nós já temos uma população que é mestiça, né? Que lá estão os elementos europeus, os povos do norte da África, é um continente que por séculos, né, foi ocupado por uma população islâmica, enfim. Quando nós pensamos os próprios portugueses que construíram, né, a sociedade, que é parte da construção da sociedade brasileira, a gente já tem uma população que era mestiça. E aí nós temos a presença dos indígenas e dos africanos, que você colocou aí muito bem, muitos dos povos africanos, que é um episódio que precisa também ser melhor estudado, eram também uma população islamizada, né? Você falou do reino do Imali, por exemplo. Alguns historiadores, inclusive, defendem que o fluxo de sujeitos escravizados que vêm para o Brasil estão ligados justamente àqueles conflitos de ampliação dos territórios islâmicos, né, de combate, enfim, e que isso vai gerar um número maior de escravizados e grande parte deles vem para cá. Aí você citou, por exemplo, os Imalis ou malês aqui, né, que inclusive protagonizaram uma revolta muito importante no século XIX, a famosa revolta dos malês. Então nós temos muito dessa história que remonta aos povos, né, eu não sei se o termo seria islâmicos ou islamizados, enfim, talvez você possa me ajudar melhor. Os muçulmanos, em geral, já é suficiente. E aí, realmente quando você traz essa proposta do História Islâmica, que eu vou mostrar mais uma vez, esse é o banner que você utiliza no Facebook, você faz um papel importantíssimo, né? Então, eu realmente sei que você tem um grande número de seguidores e pessoas que estão voltadas para o mundo da educação, que ficam aguardando lá novos conteúdos para poder aprender e trabalhar melhor, né? Só para você ter uma ideia, essa arte que a gente fez, né, na última quinta-feira, ela apresenta ela é uma reconstrução, uma recriação de um pergaminho do século XIII, né, que é o Cantigas de Santa Maria do Afonso X, e ela mostra o que era um exército medieval na Península Ibérica, e podia ser português, podia ser espanhol, podia ser de qualquer natureza, e aí a gente mistura soldados berberes com soldados lusos, com soldados de origem visigótica, com soldados de origem andaluza, com soldados... Porque era basicamente um exército medieval ibérico, né? Você tinha bandeiras escritas em árabe, bandeiras com a imagem de Nossa Senhora, você tinha tudo misturado no mesmo exército. Então é basicamente isso que a gente quer apresentar para as pessoas, que assim, nós somos um povo mestiço, nós somos um povo misto de nossas raízes. A família real portuguesa que, né, governou o Brasil por tanto tempo, ela era uma família mestiça, né? Você tem ali por volta do século XIII o casamento, né, do rei de Portugal com Madragana Ben Aloandro, que ela era uma princesa muçulmana de um reino taifa ali do Império Almohada. E você teve a mistura dessa linhagem com a família real britânica, você teve a mistura dessa linhagem com a família real espanhola, você teve a mistura dessa linhagem com diversas outras famílias, e, assim, isso é muito importante para a gente entender que nós somos um povo que a gente compartilha história, né? A gente compartilha um legado histórico com pessoas do mundo inteiro, né? A gente tem, digamos assim, a gente tem isso dentro do nosso cerne, né? Nós brasileiros, nós somos um povo com um legado histórico muito rico, e a história do Brasil não necessariamente ela é só a história de Portugal, a história do Brasil também é a história do Marrocos, por exemplo, né? A gente vê que um dos grandes movimentos do Brasil, né, ali na época da proclamação da República, que influenciou inclusive o Nordeste, foi o sebastianismo, né, de Antônio Conselheiro, etc. Mas como que começa o sebastianismo? O sebastianismo você começa quando Dom Sebastião ele vai lá lutar lá na Batalha de Alcácer Quibir, em aliança com o reino muçulmano, né, do Marrocos, contra outro pretendente ao trono, que era aliado do Império Otomano, e digamos, esse conflito geopolítico, né, ali no Maghreb, na África Ocidental, ele gera, digamos assim, consequências imensas no próprio Brasil, que a gente deixa de virar Portugal e vira Espanha, né? Porque, assim, isso afetou, digamos, a disputa entre califados
entre, de um lado, um califado otomano baseado em Istambul e o califado dos Xarafidas, digamos assim, do norte da África, né? Essa descendência, enfim, essa disputa pela primazia dentro do mundo islâmico, ela afeta o Brasil. E a gente não se vê como parte disso, né? Na nossa consciência histórica, a gente não se vê como parte disso. Mas influenciou bastante o nosso país. E isso nos leva ao ponto que nós vamos trabalhar no próximo bloco, né? Eu falava sobre essa história aqui de protagonismo, eu poderia dizer eurocêntrica, e então nós vamos repercutir como, né, essas questões influenciam no ensino da história, né, no próximo bloco.